o dia mau, o dia ruim, o dia da calamidade, o dia da catástrofe vem para todo mundo. Como a gente deve se comportar quando o dia mau chega para a gente? É sobre isso que vamos falar hoje aqui no Momento com o Evangelho. Bom, Paulo nos dá a receita, mas antes disso vamos entender o que é o dia mau. É aquele dia que você recebe a notícia de que alguém que você ama está com câncer num grau elevadíssimo. É no dia que você recebe a notícia de que o seu filho está viciado em drogas. É no dia que você recebe a notícia de que você foi dispensado do seu trabalho, um trabalho que se você gostava tanto e precisava tanto dele, mas você foi dispensado, foi dispensada. O dia mau é o dia que você tem um acidente e o seu carro deu perda total e você não tinha um seguro para cobrir o seu carro. O dia mau é o dia que vem a calamidade, a tristeza se abate sobre a sua vida. O dia mau acontece com todo mundo, mas o que eu devo fazer? Como que eu devo comportar diante do dia mau? Então Paulo fala na carta aos Efésios, no capítulo 6, que para resistir o dia mau, nós temos que nos revestir da armadura de Deus. E muitas vezes eu tenho visto algumas denominações, algumas pessoas fazerem apenas um ato profético. Fica todo mundo de pé, receba agora o capacete da salvação, a pessoa faz assim, coloca a couraça da justiça, a pessoa veste a couraça, coloca o cinturão da verdade, a pessoa faz o gesto, entende? Então, querido, é apenas um ato profético, mas não, Paulo está falando que deve ser um estilo de vida. Eu sempre digo que é como se fosse um banco, que você vai depositando, depositando, depositando. Na hora da emergência, você tem um dinheiro guardado, você tem da onde tirar. Então eu vou me revestindo da armadura de Deus. Quando o dia mau chega, eu tenho como resistir, eu tenho como suportar o dia mau, entende? O capacete da salvação, o capacete protegia a cabeça do soldado. Paulo estava falando de uma armadura que o soldado romano vestia. Então ele protege a cabeça. Aqui nós estamos falando da mente. O capacete é a salvação. Então, lá em Filipenses capítulo 4, Paulo diz o seguinte, a partir do verso 6, não andeis ansiosos de coisa alguma, antes, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, com a ação de graças e com as suas súplicas. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração. Como? Aí ele vai dizer no verso 8, finalmente, irmãos, tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que é respeitável, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que há virtude, que isso ocupe o pensamento. Então, tudo que vem do Evangelho, tudo que é ensino do Evangelho, toda a prática do Evangelho, eu preciso trocar o foco, eu preciso não estar focado nas coisas ruins que aconteceram, mas o meu foco tem que estar nas coisas boas que acontecem durante o dia a dia, e principalmente as coisas boas que vêm do Evangelho. Então é uma paz que excede todo entendimento, guardando a mente e o coração. A couraça, ela aquela proteção que vinha aqui para o peito, para as costas, que protegia os órgãos vitais, né? Então, a couraça é a justiça, é você entender que eu peco, você peca, nós fazemos o que é mal diante dos olhos. Agora a couraça, o que protege os nossos órgãos vitais? É a justiça que vem de Deus, a justiça que vem de Cristo. Muitas vezes, na hora da calamidade, tem aqueles amigos de Jó, deve ser porque você está em pecado, você fez isso de errado, você fez aquilo de errado. Querido, e não estou aqui dando margem para ninguém viver na prática do pecado, mas Jesus já pagou, não tem uma dívida, você não tem nenhuma condenação agora que você está em Cristo Jesus, não há condenação para você, é você crer na justiça de Cristo, você foi justificado, todas as suas transgressões, pecados e iniquidades estão resolvidos perante Cristo. Aí ele fala também para você pegar o cinturão da verdade, é você amar a verdade, é sem mentira, sem engano, sem farsa, é aceitar a verdade. Jesus Cristo pôde dizer no Evangelho de João, Pai, santifica-os na verdade,
a tua palavra é a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade também é a verdade do Evangelho. A verdade são os ensinamentos de Cristo. Liberta, tira peso das nossas costas. Então é amar a verdade, se afastar cada dia mais da mentira. Aí ele fala também do escudo da fé. Com esse escudo você pode apagar todos os dardos inflamados do maligno. Na maioria das vezes o cristão fala tanto de fé, mas qualquer coisa atinge o cristão e abala. Então vem uma notícia ruim, o crente esmurece. Vem uma notícia ruim, o crente desanima. Vem algo ruim sobre a vida, acontece algo de ruim, o crente fica com raiva até de Deus. Mas se eu tenho fé, 1 João capítulo 4, verso 18, diz que no perfeito amor não existe medo, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Quem tem o perfeito, o verdadeiro amor, é só Deus, é só Jesus. Então se eu creio, se eu tenho fé nele, eu acredito que tudo o que Deus permitiu é porque vai ser bom para mim. Talvez não agora, mas no futuro. Mas isso vai trazer algum benefício para mim. Por isso, Romanos 8, 28 diz o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, não são só as coisas boas, até as coisas ruins que me acontecerem. Se eu tenho fé, se eu acredito, se eu tenho crença em Deus, eu sei que aquilo vai cooperar para o meu bem. E por último, ele fala da espada do Espírito. Então, que é a palavra de Deus. Agora deixa eu te falar uma coisa, quando Paulo escreveu isso, esse livro que você chama de palavra de Deus não existia. Este livro ficou pronto no final do século II, entre o ano 170 e o ano 200. Então os cristãos aí, dos 3 primeiros séculos, não tinham um livro para eles abrir para ler. É a palavra que vem de Deus, é a palavra ensinada por Jesus, aprendida pelos apóstolos e ensinada pelos apóstolos. Não é um livro, eu sempre digo, a palavra de Deus é Jesus. Jesus é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Não tente limitar Deus a um livro. Então, querido, a espada do Espírito é a palavra de Deus, é eu me revestir do Evangelho, é eu ser o Evangelho, é eu viver o Evangelho, é eu querer praticar o Evangelho na minha vida. E ele termina falando, e tudo isso sempre com oração. Sempre com oração. Então eu vou estar me revestindo a cada dia dessas peças da armadura e viver uma vida de oração. Quando o dia mal vier, você tem de onde tirar forças, entende? É por isso que você vê muitas pessoas desanimadas. Algumas nem sabem da armadura de Deus. Aqueles que sabem acham que é só um ato profético, mas Paulo está falando de uma prática de vida, uma prática para o seu dia a dia, ok? Eu quero agora orar com você. Bondoso Deus, obrigado. Obrigado porque é verdade, nós sabemos que o dia mau vem, o dia mau acontece, mas é verdade também que temos como resistir esse dia mau. E a passagem da armadura de Deus disse tudo. O que nós precisamos é nos apropriar dessa armadura a todo momento, para que quando o dia mau chegar, a gente tenha como resistir. Eu oro por mim e por essa pessoa que está ouvindo agora. Nos ajude, ó Deus, a tomarmos posse da armadura do Senhor, no nome do seu Evangelho, no nome da sua palavra, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe grandemente e que você, como eu, possamos tomar a armadura de Deus a cada dia.